Fala, nação bicolor, beleza? Aquele abraço para você que me acompanha aqui diretamente do React Paysandu. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo David Machado e estarei com você neste conteúdo para falar tudo relacionado ao maior campeão da Amazônia. Rapaziada, a gente sabe que o Paysandu vai jogar sábado diante da equipe do Maranhão. A gente vai trazer toda a expectativa. O Paysandu que está treinando, né, tá tentando achar a melhor formação ali visando essa partida de sábado e tem um problemão para esse jogo de sábado. A gente já vai trazer para você quem é o atleta de meio campo que estará fora desse jogo de sábado diante da equipe do Maranhão. O Papão que segue em preparação, né? A gente vai trazer um jogador aí para estar falando com a gente, para estar falando da expectativa, para estar falando o que ele espera desse jogo diante da equipe do Maranhão no estádio Castelão, lá em São Luís. Rapaziada, o Paysandu tem esse jogo difícil, mas eu acredito muito na vitória do maior campeão da Amazônia. E olha, eu peço que você deixe o like, te inscreve aí no nosso canal e ative o sino das notificações. Nossa meta de like para esse vídeo é de 300, então senta o dedo no like. Te inscreve que chegando à marca de 10 mil inscritos, a gente vai sortear 3 camisas do maior campeão da Amazônia. Ativa o sino das notificações para estar recebendo os nossos conteúdos. E também hype o vídeo, que é muito importante para estar chegando ao máximo de bicolores que ainda não conhecem aqui o nosso trabalho. Rapaziada, a gente vai logo falando aí do Papão, que segue em preparação visando esse jogo diante da equipe do Maranhão e tem um problema muito importante, né? A gente já esperava aí o Caio Melo voltando para esse jogo diante da equipe do Maranhão, só que o Caio Melo não vai estar à disposição. É a informação que a gente recebe, que o Caio Melo não vai jogar essa partida diante do Maranhão, que ainda tem uma lesão com ele, vai tratar mais ainda para não agravar, e é bem provável que ele não esteja à disposição para o jogo de sábado, mas é bem provável que para o jogo contra a equipe do Santa Cruz ele já esteja à disposição. É um desfalque importante, né? Um cara que domina o meio campo, cara que marca muito bem e também sai para o jogo, e a gente não tem um volante com essa característica aí no nosso elenco, né? Os substitutos não vêm se garantindo e é bem provável que o Henrico continue no time titular. O Henrico ou o Brian, né? Vamos ver por quem vai optar o técnico Júnior Rocha, se ele vai optar pelo Brian ou pelo Henrico. Eu iria de Brian, sinceramente eu iria de Brian nesse time titular do Paysandu, diante da equipe do Maranhão. E eu trago mais para você, torcedor. O Maranhão, ele ainda não perdeu jogando em casa nessa Série C. Foram 2 vitórias e 2 empates. Então, uma equipe que é muito forte jogando dentro de casa. Você que espera um jogo fácil por ser um Maranhão, né? O Maranhão que subiu da Série D para a Série C recentemente. Então, não espere isso dessa partida. Todo jogo nessa Série C vai ser muito difícil, né? O gramado lá também não é um gramado que a gente espera que seja. Então, todo cuidado é pouco. Vamos com humildade. Eu sempre falo para você, vamos com humildade, jogar para frente diante da equipe do Maranhão, respeitando a equipe adversária, porém jogando bola e mostrando que a gente tem qualidade. Qual a provável equipe para esse jogo diante da equipe do Maranhão? Eu aposto que na última partida acertei, na retrasada também eu acertei a escalação. Acredito que ele vai com a seguinte equipe: com Gabriel Mesquita, Edilson, Castro, Bruno Bispo e Facundo Boniface. Meio de campo com Pedro Henrique, Brian e Marcinho. Lá na frente, Cleiton Pego, Tylon e também o Juninho. Acredito que vai estar ganhando a posição que é do Ítalo Carvalho, que é um dos assuntos mais discutidos aí entre os torcedores. Deixa o Juninho, não, deixa o Ítalo. Mas é uma disputa aí que eu acho que o Juninho tá levando vantagem pelo momento melhor. Todo jogo que ele entra, ele marca gol, ele dá assistência. E o Ítalo é um cara que se mantém meio que inconstante, né? Se mantém meio inconstante, vai uma partida boa, faz gol, aí depois passa 2, 3 partidas sem marcar, né? Contra a equipe da Inter de Limeira, o Ítalo perdeu um gol impressionante, que a bola foi cruzada, rasteira, chegou a feição dele, pronta para finalizar, e acabou furando. Outras oportunidades também ele não conseguiu fazer o gol. Então, o Ítalo tem jogado melhor quando tem entrado no segundo tempo. E vamos torcer
para que o Juninho entre como titular diante da equipe do Maranhão, que acredito que seja melhor, né? Tá numa fase muito boa, tem feito gols, tem ajudado nas assistências, e o Paysandu que precisa dessa vitória. Das últimas 2 partidas que o Paysandu jogou fora nessa Série C, perdeu para o Caxias por 2-0, perdeu para a equipe do Figueirense por 2-1. Contra o Figueirense, o Paysandu poupou a maior parte do seu time. Contra o Caxias, teve o desfalque também do Caio Melo, que querendo ou não, rapaziada, é um desfalque tremendo, na minha visão. Desfalque tremendo, o cara que domina praticamente ali o meio campo junto com o Marcinho, né? Ainda tem um Pedro Henrique que tem jogado muito bem, então é uma falta enorme, né? E a gente tem que contratar urgentemente nessa próxima janela. Acredito que o Paysandu já esteja negociando com alguns atletas aí para vir para o Paysandu, e é uma posição que o Paysandu precisa de imediato. Caso não dê para o Caio Melo, colocar outro aí que seja à altura ou que seja pelo menos aproximado do Caio Melo, porque o Henrico ainda está muito cru, o Brian também. Até vejo qualidade nos dois, porém ainda estão muito jovens, ainda não amadureceram, né? Como o Pedro Henrique. O Pedro Henrique é jovem, mas tem personalidade, tem visão de jogo. Não que os dois não tenham, mas o Pedro Henrique mostra mais personalidade, né? Chama o jogo para si, e muitas das vezes o Pedro Henrique, aliás, o Henrico, o Brian, parece que eles têm medo de pegar na bola, têm medo de se apresentar para o jogo, e coisa que um meio de campo necessita se apresentar para a partida. Mas vejo com bons olhos, ainda não vejo um desespero tremendo para esse jogo diante da equipe do Maranhão. Se não ganhar, se perder mais uma, aí realmente eu já começo a ficar preocupado. Apesar que não vai ser fácil o jogo lá, mas eu vejo que o Paysandu não pode perder, tem que pontuar, né? Já não pontua há duas rodadas, então precisa pontuar nessa rodada diante da equipe do Maranhão, né? O Maranhão que vem de 3 empates consecutivos por 0-0. É uma equipe que, quando fecha o ferrolho ali, meu irmão, é difícil infiltrar. Então, por isso que eu falo, vai ter que jogar muita bola, vai ser necessário muita obediência tática, né? Um ajudando o outro ali na marcação quando for preciso. Não deixar aquele espaço que tem no meio campo, né? Que é muito ruim quando tem aquele espaçamento do meio para o ataque, que é aí que entra os lançamentos, né? A ligação direta nas diagonais, né? Que geralmente tem pegado muito a equipe do Paysandu. Então tem que ter um cuidado a mais. O Júnior Rocha está tendo tempo agora para trabalhar. Então não é desculpa mais dizer não, a gente não está tendo tempo porque é um jogo atrás do outro. Não tem mais essa desculpa. Então, treinar, ajeitar isso aí e ir em busca dessa vitória diante da equipe do Maranhão. Vou estar colocando o Henrique para falar com você aqui no React Paysandu. Ele vai estar falando um pouco sobre essa partida, né, qual a sua expectativa, né, o que ele espera para esse jogo diante da equipe do Maranhão. Um jogo muito importante, que vale 3 pontos para o Paysandu vencer e dar uma respirada, que tem muitos jogos pela frente aí que vão ser duros, né? Contra o Maringá, tem Guarani, tem Santa Cruz, Ipiranga, lá em Erechim. Então, jogos muito difíceis que o Paysandu vai ter pela frente. Então, vai ter que pontuar diante da equipe do Maranhão. Vou estar deixando o Henrique para falar com a gente. Boa tarde. Sim, a gente está tendo uma boa semana de treino, uma semana cheia. A gente vai com força máxima para esse jogo contra o Maranhão. Como você mesmo falou, já fizemos ótimos jogos fora de casa e não vai ser diferente dessa vez. E creio eu que vamos voltar com 3 pontos. Para mim está sendo muito importante nessa minutagem, pegar sequência, pegar mais experiência de jogo, amadurecer mais um pouco. E vamos seguir trabalhando para cada vez mais seguir evoluindo. Eu acho que nossa confiança está muito alta ainda. Nosso grupo é muito forte mentalmente. Já mostramos isso várias vezes nos jogos aí que conseguimos a virada. E não vai ser diferente dessa vez. Não vamos deixar essas pequenas coisas que está acontecendo, pequenas derrotas, atrapalhar nosso grupo, nosso elenco, que é muito forte mentalmente. Essa cobrança existe desde o início da temporada, né? Quando se trata de jogar num time desse grande, no Paysandu, então a cobrança é diária. Ganhando ou perdendo, sempre vai ter cobrança.
Tá certo. Obrigado, Henrico. Falou Henrico com a gente aqui no seu React Paysandu, rapaziada, falando aí sobre o mental do Paysandu, né? Ele que tá tendo muita minutagem com a camisa do Paysandu e torcer, né, pelo garoto. Ele fez uma boa apresentação na Tuna Luso Brasileira, ainda não é o que a gente espera no Paysandu, mas eu vejo potencial no garoto. Mas é isso, rapaziada. Você gostou do vídeo, deixa o like, meta de like é 300, te inscreve aí no nosso canal, chegando a 10 mil inscritos, a gente vai estar sorteando 3 camisas do Paysandu. Ativa o sino das notificações para estar recebendo todos os conteúdos e também hypa, rapaziada, hypa o vídeo para que chegue a mais bicolores que ainda não conhecem aqui o nosso trabalho. Beleza?